Oi pessoal, tudo bem? Esse é meu segundo vídeo para o canal do YouTube. Eu gravei o primeiro contando a minha história, do quanto me atualizar cientificamente mudou a minha vida, entender de hierarquia científica. E é para isso que eu estou aqui, para contar para vocês que a gente não precisa ter fobia da gordura natural dos alimentos. No meu primeiro vídeo, eu comentei sobre o quanto descobrir uma alimentação ancestral, o quanto voltar para minha natureza mudou a minha vida. E agora eu vou dar seguimento para que você cada vez mais tenha conhecimento atualizado, bem embasado, que você conquiste a saúde que você tanto merece e uma estética desejada, que você fique tranquilo e saiba que você está no controle da sua alimentação, certo? É você que domina e não os alimentos, os produtos alimentícios que dominam você. Gente, é um prazer muito grande, quero ser muito útil e quero cada vez mais trazer informações relevantes. Eu sou nutricionista, sou a Cíntia Puliti, eu tenho a minha prática clínica, mas agora eu quero explorar muito mais as mídias sociais para eu conseguir transbordar em muito mais pessoas. Gente, seguinte, no meu primeiro vídeo eu comentei que eu tive a formação convencional e lá a gente aprende que a gordura faz mal, porque a gordura se aloca na corrente sanguínea, que isso aumenta o risco de doença cardíaca, mas, gente, essas informações não são tão simplistas assim, e a gente vai ressignificar essa informação que está errada. Nós estamos evoluindo por 2 milhões de anos aqui na Terra. Então, se a gordura natural, olha só, o X da questão é essa, se a gordura natural, que naturalmente a natureza coloca no alimento, fizesse mal, a gente já estaria extinto. A gente lida bem com colesterol, nós somos onívoros, então o nosso material genético ele está adaptado a comer gordura natural. Tem algumas regiões que a população acaba consumindo mais, como os esquimós. No gelo, nada cresce de carboidrato, então claro que eles vão ter mais consumo de gordura natural. Já as populações que ficam na região tropical, elas não comem tanta gordura assim, porque já tem nessas regiões frutas silvestres, tubérculos, mandioquinha, batata, mas eles também não têm essa fobia absurda de fugir da gordura natural dos alimentos, certo? Então, gente, olha só, durante toda a evolução a gente não tinha conveniência, a gente não tinha supermercado, despensa. Se o meu corpo solicitava a necessidade de eu me alimentar, eu teria que me mexer para achar um alimento, na caça, na pesca e na coleta. Então, na caça, todos os bichos têm a sua gordura natural. A natureza ela não é em partes. Não tem isso que não tem essa questão que o peito de frango é muito maravilhoso, mas a pele possa fazer mal. Se tá ali é pra gente consumir. E é claro que alguns tecidos, eles são mais magros do que outros são mais gordos, não tem problema, mas de alguma forma ali tem a sua gordura natural, certo? O primeiro alimento que a gente teve contato foi o leite materno e ele é lotado de gordura natural. Os peixes, então tem peixes mais gordos, outros peixes que não são tão gordos assim, frutos do mar, camarão, mas eles também têm na sua constituição, na sua composição, gordura natural. E na coleta a gente tem frutas gordas, como coco, abacate, as castanhas, azeitona. Então são as gorduras que, gente, precisa que a gente consuma, porque se a gente não consumir, vai faltar dentro do nosso organismo, certo? Então se a gente perguntar na rua, para a população geral, o que aumenta risco cardiovascular, principalmente as pessoas vão responder colesterol total. Alto no sangue, colesterol alto no sangue. Mas a gente precisa ressignificar essa afirmação, porque ela tá errada. Olha só, o que aumenta principalmente risco cardiovascular, doença cardíaca? Metabolizar mal carboidratos. Vocês vão me entender porque eu vou gravar bastante vídeos ainda que virão em sequência sobre esse assunto. Excesso de carboidrato, então, é uma alimentação muito inflamatória, sobrepeso, sedentarismo, poluição, estresse, fumar, beber álcool, ser diabético, ter hipertensão e também conta a sua história familiar, a questão da sua genética, tá? Então, se a gente não come colesterol, acaba faltando dentro do nosso corpo. Por isso que o fígado, ele vai precisar sintetizar, produzir.
Então, gente, olha só, se eu como mais gordura, eu preciso forçar menos o fígado nessa produção. Agora, se eu fujo, o fígado tem que se preocupar muito mais de produzir o colesterol. Então, imagina que o nosso corpo colocaria algo que o nosso corpo produz como perigoso, letal a nós? Jamais. Então, se a gente não come colesterol, porque o colesterol ele é essencial na vida, para a nossa saúde, vai faltar. Eu vou prejudicar a produção de hormônios importantes, como testosterona. Eu vou também prejudicar o transporte de vitaminas que precisam ser envolvidas por gordura, por colesterol, como vitamina lipossolúvel, A, D, E e K. Eu vou prejudicar minha imunidade, os meus raciocínios também, porque a sinapse, as transmissões neuronais, elas precisam de colesterol. O meu cérebro é feito de colesterol. Todas as células do nosso corpo são envolvidas por colesterol. A membrana plasmática é gordura. Então, gente, comer gordura não significa que essa gordura vai ficar navegando como gosma flutuante na nossa corrente sanguínea. Não é assim. Metabolismo significa pegar um macronutriente, um nutriente e digerir, metabolizar no seu bloco mais simples. Então a gordura ela vai ser metabolizada em ácido graxo, que é o bloco mais simples da gordura. Não fica nadando como gosma flutuante, não fica, gente. Essa gordura, quando quebradinha lá no intestino, ela vai ser envelopada por proteínas, por partículas lipoproteicas, que é a questão do HDL, LDL, triglicérides, certo? Bom, gente, seguinte, então o que aumenta a doença cardíaca? Olha só, é inflamação na parede da artéria. É quando a artéria já está machucada, permeável, inflamada, por esses maus hábitos que eu já citei. A questão do sobrepeso, sedentarismo, fumar, beber álcool, certo? Então, lá na sua passagem da corrente sanguínea, a artéria, ela tá lacrada se você está saudável. Então, naturalmente, o colesterol e outras partículas ali que passam na corrente sanguínea, no plasma sanguíneo, estão passando. A artéria tá lacrada? Show de bola! Nada acontece, não tem por que a gente se preocupar. Agora, se eu tenho uma artéria que já tá inflamada, vazada, permeável, o colesterol, ele não se aloca como se fosse uma gosma ali, uma graxa que passa ali na superfície da camada da artéria. Não. A camada da artéria teve um vazamento, ficou permeável. O colesterol, ele se aloca na camada íntima, como uma forma de proteção. Eu vou deixar algumas imagens para vocês perceberem que é na camada íntima que o colesterol acaba entrando. Mas ele só entrou, pessoas, porque essa parede da artéria ficou inflamada, vazada. Se essa parede estiver lacrada, o colesterol não consegue entrar. Ele só entra quando essa parede está inflamada, vazada. Então, como o colesterol faz parte da série branca no sangue, faz parte do sistema imunológico, ele entra ali como se fosse formar um curativo. Não entra só colesterol, entra cálcio também, tá? Ele entra como se fosse formar uma proteção, é como se fosse o bombeiro da situação tentando apagar o incêndio. Só que a consequência é deixar a parede mais grossa, apertando a passagem da corrente sanguínea, mas ele não é a causa do problema, ele só entrou para fazer essa proteção porque essa parede já estava machucada. Tá ficando claro para vocês? Porque isso é muito importante. E aí, uma vez que a parede fica mais grossa, como na imagem, a passagem da corrente sanguínea fica mais apertada. Então, com isso, eu tenho mais chance de doença cardíaca. Mas, gente, agora com essa informação, vocês já conseguem perceber que estresse não tem nada a ver com colesterol, aumenta a doença cardíaca. Sedentarismo não tem muito a ver com colesterol, aumenta a doença cardíaca. Assim como fumar não tem muito a ver com colesterol, não tem a ver com colesterol e aumenta a doença cardíaca. Sim, porque não é o colesterol, gente. A questão é a inflamação que a gente provoca na parede da artéria, tá certo? E hoje não se deve mais tratar olhando colesterol total isoladamente. A gente precisa ver quais partículas estão mais aumentadas dentro desse colesterol total. Então hoje eu falo para os meus pacientes que o que mais importa é o HDL,
que é o colesterol bom, o protetor cardiovascular mais alto, do que LDL baixo, que é o considerado colesterol ruim, mas nem sempre ele é ruim, porque tem partículas de LDL, partícula A e partícula B. Um pouquinho mais pra frente eu vou explicar sobre essa questão do LDL tipo A e do LDL tipo B. E o que mais aumenta a questão de doença cardíaca é metabolizar mal o carboidrato, é o excesso de carboidrato. E a partícula de colesterol que mais se eleva com o consumo de carboidrato são os triglicerídeos. Então não adianta eu só olhar o colesterol total, ele pode estar acima de 200, por exemplo, mas se o HDL estiver compensando, tá tudo bem, se os triglicéridos estiverem baixos, tá tudo bem. Agora, se o HDL está baixo, o triglicérides está alto, aí sim a gente tem maior chance de doença cardíaca. Então, dentro do colesterol total, a gente tem que destrinchar e olhar todas as frações. HDL, LDL, triglicérides, VLDL, IDL. Gente, tem medicamento que ajuda a baixar o LDL, mas na maioria das vezes isso não é bom, porque diminui a proteção do nosso corpo. Só que o VLDL, que seriam partículas ainda menores de colesterol, o LDL é o Low Density Protein, que seria a partícula pequena de colesterol, de pequena densidade. Então, o VLDL é o Very Low Density Protein, que seria ainda menor. Só que a indústria farmacêutica acaba não propagando o benefício de diminuir o VLDL porque não tem medicamento nenhum que abaixe o VLDL. O único fator que consegue reduzir essa partícula VLDL, que é a mais inflamatória, é a alimentação, tá? Então, gente, não olhe mais, não encana com colesterol total. Vamos ver a interação nas partículas. Pegar o colesterol total, dividir por HDL e tá menor que 4,5. E o que mais dita doença cardíaca é triglicérides, que é a fração respondente no consumo de carboidrato, dividido pela fração que interessa, que é o HDL. Então, triglicerídeos dividido por HDL deve estar menor que 2. Então, vamos desencanar colesterol total e vamos tratar a pessoa. Vamos olhar todos os exames generalizados, o quanto essa insulina tá alta, o quanto esse pâncreas está sofrendo para tirar açúcar no sangue. Calma, que é tema para o próximo vídeo. Tem muito conteúdo por vir, tá? A gente vai aos pouquinhos para que você tenha segurança em tudo e consiga ter mais conhecimento para que você possa interrogar o profissional que está te atendendo. Gente, então vamos lá. Qual gordura natural, então, consumir, Cíntia? A gordura que naturalmente está presente nos alimentos. Então, se te apetece carne gorda, todas as carnes são excelentes. Se te apetece os ovos, vamos comer com gema. Eu peço perdão, porque eu já joguei tanta gema fora e hoje eu sei que a gema é o núcleo do ovo, é a parte que mais importa, gente. Então, assim, jogar gema jamais. Consumir, se te apetece também, lácteos mais fermentados, queijo gordo, nata, creme de leite, certo? Azeitona, abacate, castanha, coco, que naturalmente tem gordura nesses alimentos. Ou aquela gordura que, se eu quiser cozinhar com uma gordura, eu consigo extrair do alimento a frio. Então, por exemplo, portugueses, no quintal de casa, eles prensam a azeitona e fazem azeite de oliva. Se eu e você quiséssemos providenciar azeite, nós conseguiríamos sem precisar da indústria. Esse é o X da questão. É prensar a frio e conseguir extrair a gordura sem precisar da indústria. Assim como o coco. Se a gente decidir prensar com muita paciência o coco, filtrar o coco, a gente faz óleo de coco. Por um bom tempo, eu comprei toucinho, né, pele suína, coloquei num panelão, deixei em fogo baixo, foi soltando a sua gordurinha natural enquanto fritava o torresmo, tira o torresmo, sobra a gordurinha, pega ali, guarda num potinho, usa para cozinhar, fritar ovos, fritar os legumes. Não é fritar em imersão, mas usar para dar aquela untada boa na panela e trazer muito mais sabor para nossa vida. Gente, gordura traz sabor e muito mais saciedade, certo? E hoje eu já vou num açougue aqui perto, eu consigo comprar banha já pronta, então poupa meu tempo, então eu prefiro já comprar banha assim, tá bom? E a manteiga. Como eu disse, quando a gente nasce, o primeiro alimento é o leite materno. Então, se a gente centrifuga o leite, em 40% vira creme de leite, se centrifuga mais, em 60% vira nata, 80% manteiga, então é uma gordura natural. E para cozinhar,
é válido, é melhor que você use as gorduras que não vão modificar com o aumentar da temperatura, porque são ligações que estão completas, todas preenchidas, as gorduras saturadas. Eu adoraria que esse nome modificasse para gordura estável, a gordura que não muda. Então, para cozinhar é muito melhor que você cozinhe com banha de porco, manteiga, pode ser manteiga do mercado, facilita. Vamos olhar para a base que mais importa, que é o excesso de carbolândia, excesso de gordura inflamatória, que eu tô chegando lá para explicar para você, certo? Então, banha, manteiga ou óleo de coco. Se for um refogado rápido, acabou essas gorduras, usa o azeite, mas dê preferência para você usar o azeite de oliva para finalizar o prato, temperar a salada, fazer uma maionese caseira para pôr em cima do seu hambúrguer, certo? Então, assim, o azeite ele é mais sensível, ele tem mais gordura monoinsaturada, que é fácil de ser rompida e modificada. Então, para você garantir mesmo cozinhe com banha, manteiga e óleo de coco, o azeite, por ser mais sensível, um óleo mais caro, finalize o seu prato. E, se possível, azeite de oliva extra virgem, certo? Bom, gente, nem tudo é perfeito. Então, dentro de casa, por favor, assuma as rédeas do que você coloca para dentro do seu corpo. Agora, na rua, na maioria das vezes, né, todas as vezes, vai estar feito, preparado no óleo vegetal, nos óleos de sementes. Como diz o Dr. Souto, o melhor não pode ser inimigo do bom. Então, beleza, já que é o que você consegue no momento, pelo menos abaixa o seu consumo de carboidrato, tá? Controla o seu consumo de carboidrato. Gente, te questiono, será que você conseguiria tirar óleo do grão de soja na sua casa? Do grão de milho? E a canola, que nem existe, é uma sigla, Canadian Oil Low Acid, é o pior de todos, porque pelo menos óleo de soja é feito de soja, óleo de milho é feito de milho. E aí, será que eu conseguiria tirar óleo de um grão de semente na minha casa? Difícil, hein, gente? Difícil mesmo. A gente poderia prensar por horas, a gente não iria conseguir. Sabe por quê? Porque a gente precisa da indústria. A gente precisa dessa função industrial. A gente precisa elevar a mais de 1000 graus, altíssimas temperaturas, introduzir químicas, solventes, introduzir desodorantes também, fazer a desodorização. Então, são processos químicos, são óleos inflamatórios. Mas na rua, você tá no selfie. Lá tem macarrão, tem fritura, empanado, tem o bife acebolado e a abobrinha refogada. Mesmo que tá no óleo vegetal, o bife e a abobrinha tem muitos mais nutrientes, né, do que caloria, como a opção do empanado, do que o macarrão, que tem muita caloria para pouco nutriente. E ao se alimentar, o nosso alvo principal deve ser encontrar nutriente, porque é esse nutriente que vai nos dar o combustível adequado para nossa vida. E claro que a gente precisa de prazer, por isso que a gente vai pensar em nutrientes associados com prazer. Fechou? Então, na rua, quando não der para você se organizar, quando você não conseguiu preparar os seus alimentos, é melhor que você peça um lanche, tire o pão, coma no prato com hambúrguer, bacon, não ficar comendo muito carboidrato, muito pão, né? Chama os amigos para ir no espetinho e de repente comer uma porção acebolada. Eu vou dar várias dicas em um próximo vídeo sobre praticidade. Como fazer, me ajuda, traga facilidade para minha vida, certo? Então é muito fácil, gente. Eu tô aqui com uma sequência de slides para não esquecer de nada. E aí, como diz o Dr. Souto, melhor não pode ser inimigo do que você consegue. Então, quando você conseguir se organizar em casa, garante as gorduras certas. Quando não, você faz o melhor que você consegue na rua, tá? E aí, deixa eu contar um pouco sobre essa bagunça onde tudo começou. Gente, tudo começou no século XIX, onde foi descoberto que as placas de gordura eram feitas de colesterol, certo? Aí teve um cientista russo que se chama Nikolai Anichel, que ele resolveu fazer estudos com coelhinhos, onde ele diluía colesterol, na verdade ele diluía, isso mesmo, colesterol em azeite de oliva e dava para os coelhinhos consumirem. E os coelhinhos, eles começaram a ter desfavorecimento da sua saúde. Óbvio, né, gente? Herbívoros não estão metabolicamente equipados para consumir colesterol. Hoje, esse tipo de estudo serve para nos mostrar que não, coelho não deve comer colesterol, coelho é herbívoro, mas não extrapola o resultado do herbívoro para mim, humana, que sou onívora. Eu lido bem com colesterol, certo? E aí, olha só, Ansel
Kiss. Grava esse nome, porque ele é o principal responsável por toda essa bagunça, por todos esses mitos do colesterol, da fobia da gordura, em questão doença cardiovascular. Ansel, ele era apaixonado pela sua teoria e ele era entusiasta do Nikolai Nichol, do cientista russo. Gente, um cientista, ele não pode se apaixonar pela teoria, ele tem que ir atrás da verdade. Então ele tem que estar pronto para mudar e tentar descobrir o porquê que aquilo tá errado. Então ele tem que ser cético, praticar o ceticismo inteligente. Só que o Ansel, ele estava bem convencido sobre essa questão, de que realmente era o colesterol que já se alocava ali e formava as placas de ateroma, né? E aí ele levantou um estudo de 6 países, onde ele colocou numa amostra países que ele selecionou que fazia jus àquilo que ele acreditava. Então era um gráfico, eu vou colocar o gráfico aqui para vocês, onde ele levantou o consumo de gordura consumida no país, disponível no país, e as mortes por doença do coração. Então ele percebeu que o Japão come-se pouca gordura e morre-se menos do coração. A Itália come-se um pouco mais de gordura e morre-se um pouco mais do coração. E os Estados Unidos come-se muita gordura e morre-se muito mais do coração. Então, gente, hoje a gente sabe que por trás era o consumo de açúcar que estava ali aumentando principalmente o risco cardíaco, né? Então eles culparam a gordura, mas na verdade esses mesmos estudos poderiam ser condenados, poderiam servir para condenar o açúcar, o excesso de glicose, o excesso de carboidrato. Fiquem calmos que a gente vai ter sequência de todos esses conteúdos, certo? Só que estudo observacional levanta hipótese. Depois o certo seria o Ansel pegar um número grande de pessoas, sortear em 2 grupos, testar, experimentar por muito tempo, controlando muitas variáveis para ir concluir, né? Mas ele se apaixonou por essa hipótese. E, gente, quem já estuda metodologia, pesquisa científica, sabe que tem muitas falhas nesse estudo observacional dos 6 países. Primeiro de tudo, ele levantou o consumo de gordura disponível por cada país. Só que ele não separou, ele não segmentou o quanto era para alimentação, o quanto era para vela, o quanto era para sabão. E ele avaliou as mortes por doença cardíaca por atestado de óbito. Então, gente, muitos médicos sabem que quando se tem a causa desconhecida, lá no atestado de óbito vai parada cardíaca. Ok, coração parou, mas parou por quê? Então é muito simplista e aí esse estudo ele serviria para levantar uma hipótese, uma especulação para depois fazer muitos experimentos, mas não foi o que aconteceu. E aí no ano seguinte saíram muitas críticas salientando que o Ansel ele selecionou os países que faziam sentido na amostra. Ele tinha dado de muitos outros países, dizem que ele tinha dado de 22 países. E aí, quando coloca todos os países na amostragem, que eu vou colocar aqui para vocês, a correlação some. Porque a gente vê, por exemplo, a França, que come muita gordura e morre-se pouco do coração. Assim como a Noruega, o Portugal, que se come mais gordura e morre-se pouco de doença do coração, certo? Beleza. A American Heart Association, no mesmo ano, ela se posicionou. E aí eu vou ler rapidamente o posicionamento da American Heart Association. As evidências atuais não autorizam nenhuma mudança drástica na dieta, na alimentação, especificamente na quantidade ou no tipo de gordura da dieta da população em geral. Maravilha, vida que segue. Só que, gente, após 4 anos, a American Heart Association, ela mudou o seu posicionamento. Ela disse, olha, vou ler para você. A redução ou controle do consumo de gordura, com a substituição de gorduras saturadas, que são as gorduras naturais, que são mais encontradas nos alimentos naturais, por poliinsaturadas, que são os óleos de sementes, é recomendada como um meio de prevenir a aterosclerose, né, esse acúmulo de gordura na parede da artéria, e de reduzir o risco de ataques cardíacos e derrames. Esta recomendação é baseada na melhor evidência científica disponível no presente momento. Oi? Como assim? Saiu um novo experimento, muito bem controlado, controlando todas as variáveis, né? Não saiu nenhum experimento novo, gente.
é que a American Heart Association ela ganhou um novo membro. E adivinha o nome desse novo membro? Ancel Keys. Então ele foi o principal culpado e ele foi influenciando. E aí, gente, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia se beneficiou muito com tudo isso. Ah, não pode a banha de porco? Não pode a galinha inteira? Ah, não pode comer a leitoa? Maravilha! Eu vou providenciar os produtos sem gordura para você, eu vou tirar a gordura do leite, eu vou produzir tudo sem gordura. E vamos fabricar esses óleos e sementes. E a bagunça começa daí, na hora que o homem se sentiu soberano. Tem um estudo que acontece em Framingham, o estudo de Framingham, que acontece em Massachusetts, que eles acompanham, né, a quantidade de colesterol, né, sobre a quantidade de colesterol e a porcentagem da população. Então eles veem, eu vou colocar aqui pra vocês, que praticamente as pessoas que têm doença cardíaca ou não, elas têm a mesma quantidade de colesterol. Passa a aumentar um pouquinho mais, na verdade diferenciar um pouquinho mais quem tem doença cardíaca depois de 260, certo? Então, gente, ter que estar menor que 200, ter aquele pânico que não pode passar, 205 já vai passar estatina para baixar colesterol, não precisa ser assim. E aí, gente, olha só, e por que não a média seria 240, 260 e passou a ser 200? Porque sendo mais baixo, conseguiria ser empregado os medicamentos para baixar o colesterol. Então a indústria farmacêutica ela conseguiria ser mais beneficiada, vender mais dos medicamentos, das estatinas. Só que aí depois foi descoberto que de 9 especialistas, 8 receberam dinheiro da indústria farmacêutica. Sim, triste assim, revoltante assim. E aí, gente, saiu na capa da Time, que é uma revista super conceituada em 1961 até 1984. Cuidado com o colesterol, cuidado com a gordura, doença cardíaca. Só que em 2014 as coisas já mudaram. Saiu na capa da Time, coma manteiga. O que aconteceu? O que aconteceu é que foi dando tempo de fazer os experimentos, os ensaios clínicos randomizados. E hoje a gente tem uma evidência robusta mostrando que não tem como ficar afirmando que é a gordura que causa doença cardíaca. É o estilo de vida, gente. É a inflamação na parede da artéria, certo? Como eu disse pra vocês, o colesterol ele não gruda ali como uma graxa de sapato. Ele só entra quando a parede tá inflamada. E aí a Cíntia precisou ir atrás do que é evidência científica. O que é essa hierarquia da evidência científica? Porque eu não aprendi isso na faculdade. Então eu falo que eu fiz uma nova faculdade depois que eu me formei, que eu comecei a estudar por conta própria. Então vou colocar aqui a tabela de hierarquia científica. A opinião pessoal é o que menos importa, tanto que é o nível D da tabela, o nível mais baixo. Depois a gente tem estudos até ali o patamar B, que são estudos fracos. Estudos observacionais, estudos com animais. Mas como eu disse pra vocês, não dá pra comparar herbívoro com onívoro, não dá pra extrapolar resultado de coelho, camundongo, macaco pra mim humana. Vou ter que experimentar em humano. E estudo observacional tem muita falha. É a mesma coisa que eu virar pra você e falar, ó, vai na frente da sua casa e olha, por favor, quantos carros amarelos passam por 5 minutos. Aí deu 5 minutos, você voltou, você fala, Cíntia, não passou nenhum. Eu falo, tá. Você só ficou focada ali nos carros amarelos, concorda comigo? E aí eu começo a te questionar. E aí, você me fala quantos pratas passaram? Quantos pretos? A pessoa não vai saber, porque ela não estava olhando para aquilo, ela só estava observando aquilo que interessava. Então, gente, gravam isso. Estudo com animais, estudo observacional, levanta hipótese, que depois precisa ser experimentado. Então, o que é um ensaio clínico? É pegar um número grande de pessoas, sortear em 2 grupos, certo? Randomizar, sortear. Um grupo que vai comer gordura pra caramba e vai baixar os carboidratos. E um grupo que vai comer muito carboidrato e vai baixar as gorduras. Testa por muitos anos. 5, 7, 8, 10 anos. Não pode ter conflito de interesse. A indústria farmacêutica não pode manipular, assim como a indústria alimentícia não pode manipular, assim como a indústria de suplemento alimentar não pode manipular. E vou te contar, eles manipulam fortemente. Então você precisa ter mais conhecimento para que você se responsabilize pela saúde e pelas suas escolhas, certo? Não quero que você diga amém pro que eu estou dizendo. Eu quero despertar em você o ceticismo inteligente. Eu quero que você duvide de mim. Teste em você, vai buscar a evidência científica,
Vamos ler o blog do Dr. Souto, que é fundamental, aquele médico é incrível, ele só coloca evidência bem embasada. O www.lowcarb-palio.com.br. O meu compromisso é com a sua saúde e eu tô pronta para mudar. Se eu ver que isso tá errado, que realmente saiu estudos melhores, a gente muda junto, porque o profissional da saúde não pode se apaixonar pela sua teoria. Ele tem que estar pronto para se atualizar. Então, gente, eu vou passar agora alguns estudos, alguns experimentos que aconteceram e que é importante que vocês saibam. Em 1982, teve um experimento, vou colocar aqui para vocês, com 12.866 homens, onde teve 2 grupos. Um grupo intervenção que restringiu gordura na alimentação e um grupo que não fez nada. Depois de vários anos de segmentos do estudo, eles concluíram que o grupo que reduziu gordura morreu um pouquinho mais. É que estatisticamente não teve um resultado tão importante, né? O resultado ficou muito próximo. Mas olha só a seriedade disso. O grupo que restringiu gordura morreu um pouquinho mais. Gente, tem uma meta-análise. A meta-análise é quando tem a revisão de vários trabalhos. Revisão de estudos observacionais, revisões de ensaios clínicos. E é legal quando tem a revisão desses ensaios clínicos, desses experimentos. Então, teve aqui uma meta-análise de estudos prospectivos, ensaios clínicos, partindo da afirmação que diminuir a gordura saturada melhora a saúde cardíaca. Eles já partiram dessa afirmação. Foi realizado com 347.747 pessoas. A duração do estudo de 5 a 23 anos. Olha a conclusão. Não há evidência significativa para concluir que gordura saturada da alimentação aumenta o risco de doença cardiovascular. Tem alguma coisa muito importante acontecendo aqui, né? Cadê os profissionais se atualizando, gente? Vamos estar pronto para mudar? Outra meta-análise, a grande meta-análise de 2014, que reuniu muitos trabalhos, que avaliou o consumo de gordura, os marcadores inflamatórios no sangue e a suplementação de gordura. E a conclusão dessa meta-análise, a ausência de suporte às orientações de que se reduz o consumo de gordura saturada, certo? Bom, e aí, gente, olha só, tem um estudo realizado com obesos, mais ou menos a duração desse estudo foi em 1 ano, sobre efeitos a longo prazo da dieta cetogênica em indivíduos obesos com níveis elevados de colesterol. Então, olha só, a dieta cetogênica ela é bem low carb, tá? Nem toda dieta low carb é cetogênica, mas toda dieta cetogênica é low carb. Na verdade, é o espectro mais restritivo de carboidrato. E esses pacientes estavam obesos, com colesterol alto no sangue. Então, é aquela dieta que o cardiologista que não está atualizado fala é a dieta que vai matar o paciente. Vamos ver. Então, foi um estudo de 2006 que reuniu 66 indivíduos obesos que foram submetidos a uma dieta cetogênica com menos de 20 gramas de carboidratos. Então, é uma very low carb, high fat, com mais gordura, por mais de 1 ano. Então, teve um grupo que comeu mais colesterol, comeu mais gordura e menos carboidrato, e o outro grupo ficou com consumo normal de gordura. O grupo da cetogênica, o grupo que comeu mais alto em colesterol, ele teve mais queda no seu colesterol total. Por que isso acontece? Porque geralmente as partículas elas se ajustam. O HDL ele sobe, mas os triglicéridos despencam. E é o que eu expliquei no início do vídeo, que o que importa é isso, é o HDL mais alto. Então, no grupo que comeu mais gordura, colesterol subiu e os triglicéridos despencarem, porque eles passam a comer menos carboidrato e a fração que é influente ao consumo de carboidrato são os triglicéridos, eles despencaram, diminuíram. O LDL também no grupo do alto consumo de gordura despencou muito mais, se ajustou. E a glicose no grupo da galera que estava em cetogênica despencou muito mais, teve muito mais resultado. E o emagrecimento também, a perda de peso, também aconteceu muito mais no grupo que seguiu dieta cetogênica. Então, pessoas queridas, o que eu quero que vocês entendam? Que low carb, alimentação baixa em carboidrato, alimentação ancestral, alimentação evolutiva estão na moda? Estão na moda, mas são muito mais do que dieta na moda. E a verdadeira moda é essa que dura apenas 50 anos, a fobia da gordura.
E sabe qual que é a grande diferença? É o nível de evidência que embasa uma proposta mais low carb, entendeu? Então não é minha opinião, é porque eu estou realmente comprometida em me atualizar, em estudar e ressignificar, porque é isso, gente, o profissional da saúde não pode parar. E agora eu quero trazer algumas razões para você comer gordura saturada. Primeiro, melhora os fatores de risco cardiovascular. Pode ser que o colesterol total aumente um pouquinho? Sim, mas a gente vai olhar o cenário total do paciente, lembra? Mas vai aumentar muito mais em HDL. Pode ser que o LDL aumente um pouquinho? Pode, mas ele aumenta no tipo A. Tem 2 tipos de LDL, a maioria das pessoas não sabem disso, que é o LDL tipo A e o LDL tipo B. O LDL tipo A, ele aumenta com mais consumo de gordura, ele é maior, leve, ele não é inflamatório. E o LDL tipo B, ele é pequenininho, ele é mais fácil de entrar na parede da artéria que já está machucada, ele é mais inflamatório, pequenininho, denso. E essa fração tipo B, ela aumenta muito mais com o consumo de carboidrato. A gordura saturada também, ela deixa seus ossos mais fortes. Gente, não é à toa que a grande maioria dos alimentos naturais, eles são fontes de gordura saturada. As carnes, o ovo, o leite integral, certo? É porque a natureza ela quer que a gente consuma. É importante também a gordura saturada para preservar a saúde do fígado e dos pulmões. A gordura ela forma como se fosse uma película de proteção. Ela nos protege até quando a gente for consumir medicamentos, metabolização de álcool. No fígado, a gordura saturada é muito importante para fazer essa proteção. No nosso pulmão, a gente tem uma camada, um conteúdo gordo, surfactante, que envolve o pulmão. E ele é feito de gordura saturada, de ácidos graxos saturados. Vamos ressignificar essa questão de gordura saturada. Eu quero que vocês se concentrem em saber, é gordura natural ou é gordura inflamatória? Gente, quem fala que a carne, o bacon tem muito mais gordura saturada do que gordura monoinsaturada, não sabe o que está falando. Porque esses alimentos têm mais monoinsaturada do que gordura saturada. Os alimentos que têm mais gordura saturada é o coco e os queijos gordos, os lácteos, certo? Então a gente precisa ter informação bem embasada. Senão todo mundo começa a afirmar e nem sabe o que está afirmando, vira papagaio. O nosso cérebro precisa de gordura saturada, é matéria-prima fundamental para um ótimo desempenho do cérebro. Não é à toa que uma alimentação bem baixa em carboidrato com mais gordura melhora muito o raciocínio, muito o desempenho cognitivo. Eu sinto isso na minha pele, é maravilhoso o quanto eu fico muito mais concentrada e produtiva. A gente também precisa da gordura saturada para conseguir fazer a sinalização de nervo adequada, as sinapses que precisam de gordura saturada, certo? Então, se eu pego, por exemplo, 3 alimentos, pego ali a gordura, coloco no microscópio, eu não sei te falar se é animal, vegetal, não tem isso, gente. Eu sei te falar se é natural ou inflamatória, tá? Então, no bacon, na carne, tem saturada, tem monossaturada, no abacate tem mono, tem saturada, as castanhas tem mais poliinsaturada, tudo bem, mas vamos concentrar se é natural ou industrial, é isso que mais importa, tá? E a gordura saturada também ajuda muito no nosso sistema imunológico. Como eu disse, é importante demais a gente ter uma série branca no sangue que compõe o nosso sistema imunológico. Gente, olha só, alimentos que a natureza entrega, o ovo, tem mais de 14 minerais, 12 vitaminas, muitas gorduras saturadas e insaturadas, mais de 20 tipos de aminoácidos, praticamente todos os aminoácidos que a gente precisa. Cíntia, o que é aminoácido? É o bloco simples da proteína. Fica tranquilo que eu vou gravar um vídeo explicando sobre esses nutrientes dentro do nosso corpo e suas funções, tá? Então o ovo ajuda a ter saciedade, ajuda em melhorar a nossa imunidade, tá lotado de vitamina e mineral, eleva o HDL. Quando a gente passa a comer mais gordura e mais proteína, a gente vai comer menos carboidrato, então a gente diminui a insulina, que é o principal fator de risco para todas essas doenças da civilização. O coco, que é praticamente gordura saturada, ele tem o ácido láurico, que é um componente que tem no leite materno, que ajuda muito no sistema imunológico do bebê. Então o coco é um alimento muito nutritivo, ajusta essa questão de aumentar HDL, diminuir os triglicérides, ajuda no emagrecimento porque nos traz saciedade.
E o que emagrece é diminuir o que a gente come. Se a gente tem uma saciedade, a gente come menos. Vou trabalhar muito emagrecimento com vocês, deixa comigo. Melhora o sistema imunológico, regula a função intestinal, as gorduras naturais nos ajuda. É ótimo, gente. Nos ajuda também com fadiga crônica, fibromialgia. E quando a gente olha para esses alimentos que têm a gordura natural, muitas vezes eles têm a proteína, então eles têm densidade nutricional, que são os 2 nutrientes essenciais que a gente precisa para a nossa vida. Então os alimentos mais nutritivos são as carnes, são os ovos, né, os vegetais verdes escuros, as frutas que têm vitamina C mais azedas. Então, se a gente for olhar a densidade nutricional, na maioria das vezes, os alimentos que são mais nutritivos, eles estão com gordura saturada, que são as carnes, os ovos, os lácteos integrais. E hoje, gente, a gente já vê estudos contemporâneos que nos mostram que quanto mais gordura saturada, menos doença cardíaca. Quanto menos gordura saturada, mais doença cardíaca. Vamos se atualizar, hein? A gente tem que se atualizar. Vamos voltar para a alimentação da fazenda, a alimentação da Bisa? Eu lembro que a minha avó, ela me questionava: Cíntia, mas a sua avó Maria comia banha, ela morreu com 94 anos. Vó, mas é porque ela era mais ativa, era não sei o que, não sei o que. Claro que tem muitos fatores que estão realmente associados, mas minha avó estava certa. Eu que não tinha humildade para dizer que realmente eu estava errada e a gente tem que voltar para nossa alimentação. Vamos voltar a comer a galinha inteira, a gema do ovo, queijo gordo, as castanhas e vamos evitar produto alimentício. Sabe aqueles produtos que ficam no centro do supermercado, nas prateleiras centrais? Estão ali porque não precisam de refrigeração. Claro, tem tanta química, tem tanto aditivo. Então vamos, gente, diminuir as torradinhas, tapioquinhas, sabe? Barrinha de cereal, suco de fruta e vamos passar a comer comida. E comida dispensa rotulagem. Evita o que sua avó não comeria, que hoje as nossas vozes estão muito modernas, mas evita o que tua bisa não comeria. O que ela comeria? Ela comeria o peixe, ela comeria a carne, o frango assado, ela comeria a banha, o ovo, os legumes, cogumelo. Gente, comida de verdade, feira e açougue. Vamos evitar ingredientes que a gente não consegue pronunciar. Começa a olhar a lista de ingredientes. Deixa comigo que eu vou gravar um vídeo topzera pra gente desmistificar essa leitura de rótulos. Então assim, evita aquilo que você não sabe de onde vem, sabe? Aquilo que você não sabe, não tem ideia, não consegue pronunciar, porque provavelmente não é comida, certo? Evite produtos que tenham muita longa validade, produtos que aleguem vantagem para sua saúde. Então, se já tem um marketing por trás, emagreça, mais saciedade, operação não sei o que, barrinha de cereal, sabe? Tem conflito de interesse envolvido, seja cético, é a sua vida. Dica master, evita os corredores centrais do supermercado e fica nas periferias. Dessa forma não vai ter erro, tá bom? E é a sua saúde, é a sua saúde. Seguinte, cozinhe, se puder, tenta de uma forma bem descomplicada fazer um bife, assar um frango, fazer uma carninha de porco, traga as rédeas para sua alimentação, se empodera da saúde e da estética que você merece. E uma dica pra gente finalizar, leia muito. Seja crítico, as indústrias visam lucros, então é claro que a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, a indústria de suplemento alimentar vão se beneficiar que a gente fuja da comida da fazenda e coma os produtos da prateleira, que vão estar light, zero, sem gordura, tá? E aí uma vez que tira a gordura, eles colocam muito mais açúcar, certo? Então eu quero que você pense fora da caixa, desperte o senso crítico, não engula, não aceite tudo que te dizem, seja crítico e principalmente não tem como a gente provar a comida só olhando o cardápio. Sinta no teu corpo, porque eu tenho certeza que você sentindo, você vai estar cada vez mais conectado com a sua verdade, com a sua natureza.